Olá, seja bem-vindo à quinta aula do projeto Falando de Eletrônica. E nessa aula irei falar do transistor unipolar, o FET. Na quarta aula eu falei do transistor bipolar, o TBJ, aquele que possui base, coletor e emissor, e é formado por 3 pastilhas semicondutoras, podendo ser do tipo NPN ou PNP. Pois bem, o transistor unipolar é totalmente diferente do transistor bipolar. Vou levar você até a tela do meu computador e vamos estudar de forma objetiva o transistor unipolar, o FET. Vamos lá? Os FETs podem ser construídos com 2 tipos diferentes de portas. São elas o JFET e o MOSFET. E com 2 tipos diferentes de dopagem de canal. Os FETs funcionam por efeito de campo elétrico, ou seja, a tensão de porta, diferentemente dos transistores bipolares, que são controlados por corrente de base. Algumas motivações para a utilização dos FETs em vez dos transistores bipolares. A corrente de porta inexistente nos FETs é a sua característica mais importante. A impedância de entrada alta resultante, que pode ser maior que 10 a 14 ohms, é essencial em muitas aplicações, como por exemplo chaves analógicas e amplificadores de impedância de entrada ultra alta. Nesse caso, eles são a melhor opção. Eles revolucionaram a eletrônica digital. Por sua característica de alta impedância de entrada, podem ser construídos em uma área muito pequena, sendo especialmente úteis para circuitos digitais de integração em escala muito ampla, VLSI, tais como microprocessadores, microcontroladores, memórias, DSPs e diversos chips de aplicações específicas. Já na outra ponta do espectro, ele pode ser robusto e suportar correntes superiores a 50 amperes, substituindo assim os transistores bipolares em muitas aplicações com desempenho melhorado. Transistor de efeito de campo de junção, Junction Field Effect Transistor, JFET. Ele é um transistor unipolar, com uma única polaridade, diferente dos transistores bipolares, onde nós temos 2 polarizações, uma polarização de base direta e uma polarização de coletor reversa, e seus terminais respectivamente são dreno, gate e source, ou seja, dreno, porta e fonte. De uma forma análoga, eu poderia dizer coletor, base e emissor. Eles podem ser fabricados de 2 formas, JFET canal N e JFET canal P. O JFET opera em modo de depressão e o símbolo do transistor canal N, a seta aponta para os terminais dreno e fonte, ou seja, para o interior da circunferência, observem. Tá? Esse aqui é um JFET canal N. A corrente vem dreno, source. Modo de operação. Observe que no JFET o canal já vem pronto. E esse canal é do tipo N, ou seja, os portadores aqui são elétrons. Como ele trabalha por efeito de campo elétrico, pelo princípio de cargas elétricas iguais se repelem, diferentes se atraem. Então eu vou controlar o fluxo de corrente dreno, fonte, corrente convencional, não esqueçam, tá? Dreno, fonte pela quantidade de portadores no canal N. Então, quanto mais negativa for a minha porta, ok? Quanto mais negativa for a porta do JFET, menos portadores eu terei nesse canal, tá? Eu crio aqui uma zona de depressão e, portanto, eu diminuo a corrente, eu controlo a passagem de corrente ou elimino completamente a corrente dreno-fonte. Então, eu vou controlar a corrente através de portadores do canal N. Tá? Assim que funciona o JFET. Quanto mais negativa a porta, menos portadores e, portanto, maior resistência, menor corrente dreno-fonte. Ok? Muito bem. Curvas características de um transistor JFET. Observe uma coisa aqui. Eu vou traçar aqui, eu tenho aqui uma coordenada cartesiana, o eixo X é a tensão VDS, tensão dreno source, e o eixo Y é a corrente de dreno. Se eu traçar aqui uma reta, tá? Observe que quanto maior for a tensão negativa, menor será a minha corrente de dreno. Tá?
Quanto menor for a tensão negativa, maior a corrente de dreno. Tá? Observem aí o gráfico que, à medida que a tensão entre porta e fonte menos VGS, aumenta a corrente de dreno e D diminui. O BJT ele permanece desligado, ou seja, não há corrente de coletor até que surja uma corrente de base. Já o JFET permanece ligado, há uma corrente de dreno que circula por ele até que a tensão de porta se torne alta o suficiente para remover os portadores do canal e, com isso, controlar ou impedir a passagem de corrente. Diferenças importantes que devemos lembrar. Os transistores bipolares eles são controlados por corrente de base. Já o JFET é controlado por tensão de porta. Os transistores bipolares encontram-se normalmente desligado, nível 0, enquanto que o JFET encontra-se normalmente ligado, nível 1. Vamos para o nosso segundo transistor da família FET. Transistor de efeito de campo, MOSFET, metal óxido semicondutor. Bom, ele também é um transistor unipolar, uma única polaridade apenas, tá? Controlado por tensão de porta. Os seus terminais são, respectivamente, dreno, gate e source, assim como o JFET, ou seja, dreno, porta e fonte, de uma forma análoga ao coletor base emissor. Eles também podem ser fabricados de duas formas, canal N e canal P, e a única diferença é que o MOSFET ele tanto atua em modo de depressão como em modo de intensificação. Vamos observar esse desenho que eu tenho aqui à direita. Característica do meu MOSFET é o dióxido de silício, o SO2, que é esse isolante aqui, essa película muito fina que isola o gate, a porta, da fonte e do dreno, ou seja, não há ligação física porta-fonte, porta-dreno. Ele é isolado, totalmente isolado pelo SO2. Esse aqui é um MOSFET de depressão. Observem que o canal já está pronto, o canal já existe, está aqui o canal, tá? Esse aqui é o canal, ok? Então está aqui o nosso canal, tá? E ele é um canal do tipo N, e assim, igualmente ao FET, ao JFET, eu controlo a corrente dreno fonte pela quantidade de portadores que vão estar aqui no canal. Portanto, quanto maior a tensão negativa de porta, menos portadores eu tenho nessa região, criando uma maior resistência e dificultando assim a passagem de corrente ou impedindo totalmente essa corrente. Ele cria uma região de depressão, tá? Então eu expulso os portadores do canal, impedindo a passagem da corrente dreno-fonte. Transistor de efeito de campo, MOSFET. Observem aqui nós temos os dois símbolos, tanto o de intensificação, que é esse aqui, que é o mais utilizado nos dias de hoje, ok? Quanto o de depressão, que é esse aqui. Os dois MOSFETs aqui são do canal N, tá? Então, aqui. E repare que o de intensificação, tá? O canal ele é pontilhado, enquanto que o de depressão, o canal é uma reta só. Tá? Essa é a diferença da simbologia do MOSFET de intensificação, do MOSFET de depressão. Curvas características de um transistor MOSFET de intensificação. Mais uma vez aqui, eu tenho o eixo X, que é a tensão VDS, tensão dreno source, e o eixo Y, que é a corrente de dreno. E se eu traçar mais uma vez aqui uma reta, observe que quanto maior for a tensão de porta, ok? Quanto maior for a tensão de porta, tá? Quanto maior for a tensão de porta, maior será a corrente de dreno. Quanto menor for a tensão de porta, tensão positiva, menor será a corrente de dreno, ok?
Essa é a curva de funcionamento de um MOSFET de intensificação. Observe aqui que na simbologia que está aqui à direita da tela, eu coloquei um componente que você não irá encontrar na simbologia atual, seja nos datasheets, seja nos diagramas, nos esquemas. Mas é característica intrínseca de todo MOSFET terá entre dreno e fonte um diodo que no canal N ele vai estar nessa posição, ou seja, o catodo ligado ao dreno. E a corrente circulante por ele é dreno-fonte. Já no canal P, ele estará ao contrário, o catodo estará na fonte e a corrente vem fonte-dreno. Ele é um MOSFET de intensificação. E como é que ele funciona? Diferentemente do MOSFET de depressão, o canal aqui não está formado. Eu tenho um chassi dopado positivamente. Isso não quer dizer que ele não tem elétrons. Ele tem elétrons, porém os portadores majoritários aqui são lacunas, tá? Buracos. E para que haja uma corrente dreno-source, corrente convencional, eu tenho que aplicar uma tensão positiva no gate para atrair os elétrons da camada P para essa região aqui, próxima à minha camada de isolação, tá? Então eu tenho que trazer os elétrons para essa região aqui, tá? Quanto maior a tensão positiva na porta, mais elétrons eu vou atrair. Eu intensifico os portadores nessa região, aumentando assim a corrente dreno-fonte. Ele é um MOSFET de intensificação. Então, quanto maior a tensão de porta, maior será a quantidade de portadores nessa região e, portanto, menor a resistência, maior a corrente entre dreno e source. Esse é o funcionamento do MOSFET de intensificação. Só relembrando, eu tenho aqui na tela os dois símbolos, tanto o canal N quanto o canal P. E lembrem que o canal N, a condução é devido a portadores elétrons, enquanto que o canal P, a condução se dá devido a portadores lacunas. Ok? Eu peguei de um datasheet um pedacinho dele apenas, né? Onde eu tenho aqui dois pacotes, dois encapsulamentos de dois FETs, né? Nesse caso aqui, dois MOSFETs. Eu tenho aqui o encapsulamento TO220. O TO220 é um encapsulamento THT, muito encontrado nas fontes PWM, fontes chaveadas. E olhando para o código do componente, sempre olhando para o código do componente, da esquerda para a direita eu tenho pino 1, que é o gate, pino 2, que é o dreno, e pino 3, que é a fonte. Ok? O tab, sendo metálico, ele está ligado diretamente ao pino 2, ok? Então o tab é dreno também. Já à direita eu tenho um D2PAC. Um D2PAC é um encapsulamento, um pacote SMD. E igualmente ao THT, da esquerda para a direita, olhando para o código do componente, eu vou ter aqui o pino 1, que é a porta, o gate, o pino 2, que é o dreno, e o pino 3, que é a fonte. Igualmente ao THT, a área metálica, o tab, é também o pino 2, ou seja, o dreno. Bom, vamos para a bancada aprender a medir um transistor MOSFET. Me acompanhe. Bom, para esse ensaio eu vou usar o multímetro da Keysight, o modelo U1252. Né? Eu tenho aqui um MOSFET de intensificação, o IRF520. Tá? E lembrando que o MOSFET, aliás, todos os FETs, JFET, MOSFET, tanto intensificação quanto depressão, eles são sensíveis com relação à eletricidade estática, portanto tome cuidado. Tá?
como nós já vimos aqui na aula, eu vou encontrar um diodo entre dreno e source, então meu tab, né, que está ligado ao pino 2, ó, ok? Eu vou medir aqui com a fonte, então está aqui de um lado, vamos desarmar ele aqui, né? Está aqui 544 milivolts, 0,6, ok? E inversamente polarizado OL, tá? Então, em condução, em corte, tá? Em condução, aproximadamente 0,6, em corte, OL. Então, o diodo está presente. O gate é isolado pelo óxido de silício de dreno e de source, portanto, gate com dreno não pode dar nada e com source, com a fonte, também não pode dar nada, tá? Então, nem com dreno, nem com fonte, tanto direto quanto inverso, ou seja, tanto com a ponta positiva quanto com a ponta negativa, tá? Ele não pode dar nada, open line. Se der alguma coisa, o FET está condenado, está ruim. Então, meu gate está isolado pelo SO2. O último teste seria a condução desse diodo, e para isso eu vou usar aqui o meu diodo como referência, né? Nesse caso aqui, deixa eu desarmar ele aqui, está aqui, né? Então, inversamente polarizado, diretamente polarizado. Inversamente polarizado eu mantenho a minha fonte, o source. Com a ponta do dreno eu dou um pulso no gate, dei um pulso positivo e, portanto, ele conduziu, né? Agora ele está conduzindo para os dois lados, ó, está armado o transistor. Tom curto aqui entre gate e dreno e desarmo o transistor, desmonto o canal, tá? Quando eu medi o diodo, eu já havia encontrado o catodo no dreno. Portanto, o catodo no dreno é um canal N, tá? Corrente convencional vem dreno source. E quando eu disparei ele, tá? Eu disparei com a ponta positiva, ou seja, apliquei tensão positiva no gate, no portão, e com isso eu montei o canal, fazendo ele conduzir, ó, dreno, source, nos dois sentidos. Ok? Então esse transistor MOSFET IRF520 ele está em bom estado de uso. Bom, vou encerrando por aqui. Espero ter ajudado a compreender melhor transistor unipolar, JFET e MOSFET. E aguardo você na próxima aula. Um abraço e até lá!